Olá, meus amigos, minhas amigas. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, nós estamos no dia 6 de dezembro de 2021 e a Igreja Católica traz para nós como liturgia, dentro do calendário litúrgico, as leituras de Isaías, capítulo 35, versículos 1 a 10, Salmo 84, 85, versículos de 9 a 14, e o texto do Evangelho, capítulo 5, versículos 17 a 26. Também temos como sugestão, ou como o santo do dia, São Nicolau, que é desta figura ou deste personagem que nós vamos ter depois, com o tempo, né, depois de muitos séculos, nós teremos então a questão do Papai Noel. É claro que o Papai Noel que nós temos hoje é completamente um garoto propaganda, tanto do capitalismo, do mercado, da Coca-Cola, menos do Natal da espiritualidade cristã. Não tem nada de teologia o Papai Noel que nós temos hoje. Na verdade, ele se tornou um acréscimo, podemos assim, desnecessário para o mundo cristão, sem dúvidas, completamente desnecessário, porque utilizam o Papai Noel com objetivo mercadológico. Enquanto nós temos ali o Nicolau, que dali nasce então essa imagem, ou esse personagem, é claro que imbuído de muitas lendas também em torno deste personagem, mas o interessante é que ali pelo século terceiro, quarto, ele partilhava principalmente com as crianças pobres da sua época ou do seu período. E é importante então nós fazermos esse paralelo, tanto como uma reflexão questionando, uma crítica construtiva, assim nós podemos fazer com o Papai Noel hoje. Naquela época nós tínhamos então o Nicolau que partilhava com as crianças. E aí hoje nós temos o Papai Noel, onde tudo é colocado a partir do dinheiro, do monetário. Leiamos o texto do Evangelho de hoje e aí faremos uma reflexão da primeira leitura do Salmo e também do Evangelho. O texto de Mateus de hoje começa assim: Certo dia Jesus estava ensinando. Estavam aí sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judeia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo-o realizar, fazendo-o realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus, mas, por causa da multidão, não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e, através das telhas, desceram o homem com a cama no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que está falando blasfêmia? Ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Tomou então a palavra e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Pois, bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Este, então,
é o evangelho do dia de hoje. Sempre é importante nós, assim, levarmos em conta que aquilo que nós estamos apresentando ou refletindo é apenas algumas ideias, se nós vamos ver, bem básicas dos textos. Porque nós não podemos pegar um texto da Bíblia e ficar ali 10 minutinhos, 20 minutos, 30 minutos para falar um texto. Na verdade, quando nós pegamos um texto bíblico para estudar mesmo, não se faz um pequeno comentário, uma pequena reflexão, podemos dizer assim, e já explicou, já se esgotou tudo aquilo que está ali. Nós sabemos que a riqueza que está por detrás de cada texto, ele é algo inesgotável. Isso que nós estamos fazendo é apenas algumas ideias, algumas luzes para nós entendermos como que é, podemos assim, o contexto em que o texto foi escrito, em que ano, algumas ideias teológicas, o que que é teologia, qual é a percepção da teologia do texto, mas não dá para nós aprofundarmos assim intensamente, porque tem gente que leva anos e mais anos só estudando ou um livro ou um texto, né? Como nós estamos fazendo esse texto mesmo, né? É estudado vários anos e ele se torna um texto inesgotável, porque nós sabemos que quanto mais vamos estudando, mais coisas nós vamos descobrindo e agregando na nossa reflexão, ou quem escreve sobre ele, né? Que é o papel, então, dos biblistas e das biblistas. É importante nós percebermos que o Isaías, ele é ainda o primeiro Isaías. Mas aqui nós temos que focar a fala do Isaías, ou aquilo que está falando, a partir da alegria. A alegria é o motivo de festa. O cego, no texto, é o povo judeu que perdeu a fé, a esperança e a direção. Eis a causa do exílio. Lembremos que, para os judeus, a fé não é só crença. Javé abre os olhos e abrirão os ouvidos também. Nos evangelhos, nós encontramos várias vezes Jesus abrindo os olhos e ouvidos. É o sinal da desalienação. Um povo que simbolicamente não vê e não ouve a manipulação de seus líderes será escravo. As mãos estão cansadas, diz o texto de Isaías. É claro, porque o povo está vivendo a exploração do exílio, está escravizado. E Javé sempre vem para libertá-lo. O salmo de hoje, 84, 85, especificamente 85, segundo a Bíblia pastoral, o salmo é o cântico de retorno e restauração. O povo de Israel está retornando do exílio da Babilônia. É preciso organizar a comunidade e reconstruir o templo. A reconstrução do templo é a maneira de voltar até Javé. E o versículo 11 do Salmo é atual, pois o novo, ou melhor, o povo em meados do ano 520, 500 a.C., tinha consciência que a paz era fruto da justiça. Justiça e paz se abraçarão, então, como diz o versículo 11. Olhando pela perspectiva cristã, Jesus sabia muito bem que, sem justiça, jamais o povo alcançaria a paz. Vide Jesus. Vide Jesus no sentido, é só nós voltarmos à história de Jesus, principalmente os evangelhos sinópticos. Meus caros amigos, minhas caras amigas, sempre quando nós vamos olhar os Salmos, o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, como já comentei em outros momentos, volto a repetir, Jesus é o nosso guia, Jesus é a nossa lente, Jesus é o nosso óculos. Não há como lermos o Antigo Testamento sem Jesus. Porque se nós lermos o Antigo Testamento sem a perspectiva ou a postura de Jesus na sociedade, nós vamos cometer erros tremendos. E é perigoso porque nós podemos justificar coisas absurdas sobre os outros. E nós saímos como se nós fôssemos moralmente pessoas assim acima daquilo que nós estamos fazendo muitas vezes. Então temos que olhar sempre pela perspectiva de Jesus, aquilo que o Evangelho vai nos ajudar a fazer também no dia de hoje. No texto de Lucas,
ou o texto de Lucas está num contexto de quase ausência de perdão. Olha que interessante. Quando Jesus estava no meio ou junto com os seus discípulos e discípulas, imaginemos o olho por olho, o dente por dente. Esta lei é conhecida como lei do talhão. No período de Jesus, ali pelo ano 30, 33, 35, 36, o período em que Jesus viveu intensamente a sua missão, que nós não sabemos muito bem quando foi esse período da missão de Jesus. E no mesmo tempo, quando Lucas escreveu, ali pelo ano 80, 90, Lucas ou a comunidade lucana, o olho por olho, essa lei do talhão ainda estava forte. Na época de Lucas, quase final do primeiro século, os líderes religiosos, políticos e também juristas não toleravam. E geralmente, quando acontecia alguma coisa, ia para a pena de morte, que era o olho por olho, dente por dente. O perdão era quase uma aberração para os fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes. E o perdão ainda era sinal de fraqueza, impotência, e agora aparece Jesus, que não é líder religioso do templo. Como pode então curar um paralítico? E ainda, a partir do perdão? Olha que interessante, porque se fosse para purificar alguém no mundo daquele período em que Jesus viveu, ou o Lucas já o templo já não existia mais, porque já havia sido destruído, mas pelo menos no momento ali em que Jesus estava vivendo a sua missão, você ia até o templo, porque quando Lucas escreveu, o templo já estava destruído. Olha que interessante. E agora Jesus vem perdoar. Aqui já mostra que o templo foi destruído. Lucas, ou a comunidade lucana, está escrevendo, não é mais o templo que perdoa, é o Jesus que perdoa. Mas como que ele perdoa? Perdoa ajudando as pessoas a verem que a doença, uma paralisia, se nós pegarmos aqui na literatura do texto, né, ou se nós fizermos a leitura, não é mais fruto do pecado, porque alguém pecou, como o judeu do primeiro século via, né? O mais incrível é que Jesus percorre povoados da Galileia, da Judéia e até Jerusalém. Isso é um sinal de que os doutores da lei e os fariseus estão perdendo espaço. Os sumos sacerdotes já não existiam mais, porque com a queda do templo, a destruição do templo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes desapareceram. Surgem então os rabinos. O texto relata que o ambiente é uma casa. Olha que interessante, do templo para a casa. Essa casa pode ser provavelmente a representação das comunidades ou da comunidade. Comunidade que começa a formar as pequenas assembleias, a eclésia, a igreja, não que nem nós temos hoje, mas pequenas comunidades. O detalhe é que a casa está lotada. Há uma multidão de pessoas lá fora buscando Jesus. E provavelmente todas elas com as necessidades físicas, existenciais, não supridas nem pelo Estado romano, nem pelos poderes ali da sinagoga, do sinédrio, né? Os poderes religiosos da época dos judeus. O paralítico, então, é conduzido não pela porta, porque a porta está cheia ali de gente, não tem como entrar, mas pelo telhado. Será que os fariseus e os doutores da lei não são os cristãos dirigentes das comunidades que estão impedindo as pessoas necessitadas de chegarem até Jesus? Ou de chegarem até a comunidade? Jesus, em João, disse: Eu sou a porta. E sendo ele a porta, ele é acessível a todos e a todas. O problema é que muitas lideranças, ainda hoje, são as chaves, são as trancas, são as tramelas que muitas vezes impedem o acesso dos mais necessitados de chegarem até Jesus. O bom é, o bom é que Jesus sempre rompe os telhados das igrejas, das catedrais, das basílicas, das instituições, dos códigos canônicos e da própria Bíblia, que querem ser suas detentoras, ou seus donos, suas donas. Naquela época, uma pessoa paralisada ou com outra doença, ela era vista como alguém que tinha recebido um castigo de Deus. Jesus vem e muda tudo isso. Jesus acaba perdoando. Olha que interessante. Ainda hoje,
encontramos pessoas com estas concepções, temos que saber que nenhuma enfermidade é fruto do pecado, mas de nossa humanidade, ou seja, fragilidade. As pessoas, o final do texto, se nós pegarmos a Bíblia, aqui é bom nós ilustrarmos, no final da Bíblia pastoral, diz assim: hoje vimos coisas maravilhosas. No versículo 26. Olha que interessante. Eu que estou falando maravilhosas. Mas a Bíblia pastoral diz assim: hoje vimos coisas estranhas. Olha que interessante. Por isso que é bom nós termos a Bíblia, talvez, Tebe, a Bíblia Jerusalém, para fazer um estudo. Porque a Bíblia pastoral e a Ave Maria, realmente, pessoal, ela é muito ruim para estudarmos. Por que ruim? Traz uma linguagem muito grotesca. Que, como assim? Vimos hoje coisas estranhas? Se as pessoas estavam maravilhadas. No original, nós vamos encontrar que as pessoas ficam maravilhadas. Imagine, Jesus, quem é Jesus naquela época ou naquele contexto? Ou quem é, ou quem são as comunidades que se dizem seguidoras de Jesus? Se os fariseus e os doutores da lei, escribas, anciãos da época, puniam as pessoas e ainda viam que as pessoas estavam sendo, ou melhor, eram castigadas por isso que eram enfermas, agora vem Jesus, perdoa e liberta a pessoa da paralisia, perdoa e liberta, perdoa e cura, porque na época a cura ela estava ligada ao perdão, porque o perdão causava doença. Então, se o perdão causa doença, então tem que perdoar para curar ou para sarar. Meus caros amigos e amigas, por incrível que pareça, não é muito. Se nós pegarmos, eu já mostrei outras vezes, mas volto a repetir, esse livro aqui, ó, o livro do perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Desses dois escritores, Desmond Tutu e Mefu Tutu, pai e filha. Ele é arcebispo da igreja anglicana da África do Sul e ela é sacerdotisa de uma outra denominação. Ela fez o doutorado dela no campo da psicologia e ela trabalha sobre o perdão. E ela pesquisou até cardiologistas e outras fontes, neurologistas, enfim, e outros psicólogos para trabalhar a questão só sobre o benefício que o perdão traz para nós. Talvez, se nós pudéssemos mergulhar na questão do perdão, no sentido que ele tem, podemos ter uma vida até mais, talvez, saudável, né? Porque os sentimentos ficam mais suaves, porque às vezes o perdão fica um peso tremendo. A falta de perdão, né, nos causa até muitas vezes falta de ar, sofrimento, dor, revolta, desejo pela vingança, e a pessoa não acaba vivendo, esquecendo. E Jesus tem esse poder. O Jesus de Nazaré nos ajuda a perceber o quanto que nós estamos fazendo mal, não para os outros, para nós às vezes, por ficarmos amargurados, porque não conseguimos perdoar. E talvez se nós, desde criancinha, né, aprendêssemos, como diz o Nelson Mandela, os pássaros voam, os peixes nadam e assim por diante, e as pessoas também aprendem a voar, que nem os pássaros, a nadar como os peixes, mas e como nós aprendemos a amar? Como seres humanos também. E até os animais amam também, né? E aqui, para ir concluindo já, o filósofo e teólogo brasileiro, Leonardo Boff, ele diz: Deus é tão outro que tudo o que dizemos dele é mais mentira que verdade. Olha que interessante. Deus é tão outro que tudo o que dizemos dele é mais mentira que verdade. Como assim? Aí cada um tem que pesquisar essa frase. O que significa isso? Porque cada um de nós, por incrível que pareça, fala de Deus de acordo com as suas experiências. Veja como muitas vezes pessoas falam, né, com força de violência, de vingança, justificando até muitas vezes pena de morte, o nome de Deus, guerras como a igreja mesmo fez já, né, a igreja católica, com as cruzadas, inquisições, e isso tudo nós temos que refletir a partir de Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado. Por mais que nós estamos vivendo no momento em que temos que nos preparar para o nascimento. Mas como que é esse nascimento? O nascimento é claro que nós fazemos memória, porque Jesus já está no nosso meio. Ele caminha conosco. A partir que ele viveu, nasceu e ressuscitou, ele transcende. Transcende no sentido que ele está em nós. Já temos que fazer essa experiência. Como que ele ajuda a nós entendermos também a nossa humanidade. Perceber como que ele nos motiva a fazermos este processo de ajuda das pessoas que estão vivendo a paralisia. O texto aqui provavelmente está dizendo paralisia, que são as pessoas que estão alienadas. Os primeiros cristãos
não se preocupavam com a obsessão do céu, do paraíso, como nós temos hoje muitas vezes, mas com a realidade existencial também. A preocupação é com a plenitude, também nesta vida, com o pão, a água, a casa, a saúde, a paz, a fé, a justiça, etc. Hoje, dentro da Igreja Católica ou dentro de outras igrejas também, outras denominações, nós encontramos pessoas e grupos que estão vivendo fora do corpo. Corpo eclesial, corpo comunitário, corpo social, corpo humano. Jesus viveu ajudando as pessoas a se desparalisarem, que é desalienarem-se de si mesmas e também das sociedades cheias de tabus, cheias de preconceitos, cheias de traumas. E como Jesus nos paralisa hoje? A falta de perdão, muitas vezes, nossa, não é diferente de uma paralisia. Estamos ainda paralisados, engessados em algo que nos impede de oferecer o perdão. Por que será que, se nós fôssemos fazer até uma pesquisa, quantas pessoas são capazes de perdoar? Olha que interessante, né? Por isso que temos que trabalhar desde cedo nas crianças. E no mesmo tempo, agora nós que somos adultos, se nós temos dificuldades de perdoar, voltarmos para a nossa criança interior. Porque é possível que a ausência de perdão hoje, em nós adultos, tenha reflexos lá atrás na nossa criança. Criança muitas vezes mimada, superestimada, mas com uma autoestima muito frágil. Então que Jesus nos ajude, assim como fez Madre Teresa de Calcutá, assim como fez Irmã Dulce, Irmã Dorte, Dom Oscar Romero, Dom Helder Câmara, assim como fez tantos outros e outras santos e santas, mártires e mártires, homens e mulheres, enfim, todos e todas, independente se são da igreja ou não são da igreja, mas que souberam viver abundantemente, ajudando as pessoas a desparalisarem-se de si e da sociedade, muitas vezes que não ajuda a viver a humanidade. Jesus de Nazaré nos ajude a vivermos também aquilo que o Francisco de Assis dizia: onde houver ódio, que eu levo amor; onde houver ofensa, que eu levo perdão; onde houver desespero, que eu levo esperança; onde houver tristeza, que eu levo alegria; onde houver doenças, que eu levo a cura. Mas qual cura? A cura da suavidade, do ouvir, do orientar, do falar, do abraçar, do estar junto, mesmo sabendo que nesse momento nós estamos vivendo um momento ainda de preocupação, de cuidado, mas assim que nós aprendemos desde cedo nas nossas comunidades cristãs. Um cristão que não vive o perdão, temos que pensar se é cristão. Que Deus nos abençoe, que o Deus que é Pai e Mãe nos ajude a experimentarmos o sentimento de perdão e oferecermos uns para os outros, inclusive para nós mesmos. Um abraço a todos e a todas.